Então, minha gente, eu quero aqui, deixando as brincadeiras à parte, eu quero aqui me solidarizar com a situação do nosso Brasil, principalmente o nosso país, porque o Brasil está acima de tudo e de todos, né? Logicamente que nós temos o nosso Deus que está acima de tudo. Mas eu hoje acordei refletindo um pouco sobre a nossa situação, a situação do povo brasileiro. Eu não estou falando de uma minoria, estou falando de um todo, né? A situação, a dificuldade, porque tudo que é direcionado, tudo que é decidido pelos representantes que está ali no poder, a gente tem que engolir, né? Muitas das vezes são atitudes que não trazem benefício nenhum para o povo brasileiro, mas infelizmente a gente vive num país com um desnível social muito grande, né? Com a marginalidade cada vez crescendo mais. A miséria, ela impera no nosso país, tendo em vista que a gente tem um país tão rico, mas tão rico, que inclusive o exterior, ou seja, países vizinhos, querem comprar a Amazônia, querem comprar as riquezas do nosso país. Olha a contradição que nós vivemos, não é de agora, gente. Isso já é histórico, tá? Essa desigualdade social muito grande. Muitos ganhando pouco e poucos ganhando muito. Mas também eu refleti um pouco a respeito do nosso presidente. Para mim, ele vai ser sempre o nosso presidente, Bolsonaro. Nós sabemos que ele não é uma pessoa perfeita, como não é nenhum ser humano da face da terra é totalmente perfeito, a não ser Jesus Cristo, que pisou nesta terra por amor a mim e a você. Mas a gente vai refletir um pouco sobre tudo que ele passou para tentar trazer um pouco de dignidade para o povo brasileiro, e mesmo assim ele foi alvejado. Se ele hoje está preso em regime domiciliar, é porque ele queria fazer o que era para ele fazer. E isso é uma contradição muito grande, né? Porque a gente tem um governo no nosso país que não faz nada para resolver a situação do nosso povo tão sofrido. E isso é uma contradição muito grande. Então a gente, nós cristãos, a nossa ferramenta geralmente não, é dobrar o joelho e orar pela nossa nação, orar pelo nosso presidente, porque tudo que ele está passando é por causa de mim e de você que está aí assistindo a esse vídeo. Porque ele poderia muito bem, gente, reflita, tá? Faça uma autoanálise. Eu sei que não é só direita que vai assistir esse vídeo, a esquerda também participa aqui conosco, pode comentar, pode fazer o que quiser, porque a gente vive num país democrático. Mas tudo que ele está passando, gente, você já refletiu que isso tudo tem a ver com aquilo que ele queria fazer para o nosso bem-estar, e ele foi impedido de fazer algo de um benefício para a população, e ele foi impedido. Nós sabemos que não existe um ser humano na face da terra que é perfeito. Como eu falei ainda agora há pouco, o único perfeito que pisou nesta terra foi Jesus Cristo. E ele nos dá essa possibilidade de ser cada dia uma pessoa melhor, uma pessoa que venha agregar valor na vida do outro, porque a nossa missão é fazer o outro ser feliz. A nossa missão é amar, sem muitas das vezes ser amado. E isso é um peso que nós carregamos na nossa consciência e na nossa missão. E muitas das vezes a gente briga por ideologia, a gente briga por liberdade de expressão, e a gente às vezes não olha para uma pessoa, um ser humano, que é a imagem e semelhança de Deus, apesar das suas atitudes não condizer com aquilo que o Senhor quer para nós, mas mesmo assim Deus, ele ama. Ele não ama só aquele que adora ele, ele não ama só aquelas pessoas que decidem defender a verdade,
Ele também ama aqueles que decidem defender a mentira. Deus, o amor de Deus, ele é incondicional. O amor de Deus, ele é ágape. Ele ultrapassa barreiras. Só que o nosso amor já é um pouco limitado. Porque se alguém faz algum mal pra gente, a gente quer matar, a gente quer esfolar a pessoa, a gente quer jogar, pegar o pescoço e fazer coisas terríveis. Isso é o nosso coração. Mas eu creio que nós, a direita, por que a gente diz a direita, gente? Se você for fazer uma reflexão, não comparação, porque jamais a gente vai comparar a história de Jesus Cristo com qualquer um homem da face da terra, porque não existe nenhum ser humano da face da terra que faria o que Jesus fez por mim e por você. Ele teve dor, ele teve sofrimento, ele foi caluniado, ele foi apedrejado, ele foi esquecido, ele foi abandonado, inclusive pelos seus próprios discípulos. Mas mesmo assim ele amou. E a Bíblia diz que Deus, ele amou o mundo de tal maneira que ele deu seu Filho unigênito para que todos aqueles que nele crêem não pereçam, mas tenham a vida eterna. E nós sabemos que essa vida aqui na terra, ela não vai passar de uma temporada. Nós estamos vivendo uma temporada. E essa temporada é para que a gente venha conhecer esse projeto de Deus. Porque nós, segundo a palavra do Senhor, nós acreditamos que existe uma vida eterna, porque de nada faria sentido para Jesus vir à terra, sofrer por nós, morrer na cruz, ressuscitar, estar sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Não faria sentido nenhum. De repente o mundo, o tempo vai acabar e acabou tudo, não tem mais perspectiva de nada. Gente, nós acreditamos pela palavra que nós vamos morar num lugar celestial, onde não vai ter mais choro, não vai ter mais tristeza, não vai ter mais ranger de dente, não vai ter mais conflito ideológico, conflito partidário, vai ser uma harmonia em comum. E foi isso que Jesus tentou trazer para cá, para nós, para que a gente venha refletir. Mas nós sabemos que existe o mal. O bem vence o mal sempre. E qual o lado que você está? O lado do mal, que defende o aborto, que defende a ideologia de gênero, porque fere a santidade de Deus quando você diz que você nasceu homem no corpo de uma mulher. Gente, eu não tenho nada contra, mas é uma opinião que eu tenho. Eu respeito cada ser humano que se posiciona, que tem a sua maneira de ver. Mas tudo isso fere a santidade de Deus, porque Deus, ele não falha, ele não erra. Deus criou o homem e a mulher para procriar e fecundar a face da terra. E é isso que nós acreditamos. A direita, ela sempre vai nos valores, os bons costumes, inclusive pregar o Evangelho de Cristo. Você já percebeu isso? Eu sei que a esquerda tem alguns que aderem, mas não adianta você estar adorando ao Senhor, mas está ferindo o seu corpo, que é o templo do Espírito Santo, com bebidas, com prostituições. Isso não agrada a Deus. E nós, quando aceitamos o Cristo na nossa vida, nós temos a convicção que nós precisamos ser transformados pelo poder do Espírito Santo para que a gente venha ter uma comunhão com o outro. Gente, a gente grava nossos conteúdos aqui, mas eu não tenho empatia, eu não tenho... O que eu me posiciono é com relação ao que eu acredito. Não quer dizer que eu não gosto do petista, eu tenho raiva, não tenho, porque Deus, ele colocou no meu coração amor para que eu viesse amar uns aos outros. Mas essa questão da ideologia, de você defender o seu candidato, isso daí é democracia, isso aí é direito de ir e vir, e isso o Senhor nos trouxe. Mas nós sabemos que existe o bem e o mal, que defende, que prega a palavra, que traz o Evangelho para que uma pessoa venha ter vida e vida com abundância. Essa é a diferença entre a direita e a esquerda. A direita e a esquerda, que quando está passando por dificuldade procura Deus, e os outros, quando está passando dificuldade, procura Umbanda, Macumba, que mexe com a feitiçaria, com a macumbaria. De qual lado que você acha que o Senhor vai estar?